Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro informativo do nosso programa de recuperação e aprofundamento do ano letivo de 2022, proposto pela nossa Secretaria Estadual de Educação. Mas antes eu quero me apresentar. Me chamo Débora Cristina Rocha, tenho cabelos pretos longos, pele morena e estou usando um óculos de grau e uma blusa na cor amarela. Graduada em Letras, Pedagogia e Direito, especialista também em letramento, também sou avaliadora educacional do material do Aprender Sempre, mais especificamente da terceira série do ensino médio. Trabalho na SEDUC, moro na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Enfim, espero que com essa formação de hoje possamos compartilhar e evidenciar experiências de boas práticas educativas a favor da aprendizagem dos nossos estudantes. Temos como tema central para a nossa formação de hoje, como pauta da sequência de atividade 4 do caderno volume 1, o letramento, mas com foco desta vez na oralidade. Depois apresentaremos uma proposta metodológica de encerramento com orientações para que vocês reflitam e troquem ideias no desdobramento de pauta da TPC da escola de vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu slide, né, para a gente dar início à nossa formação. Muito bem. Vamos lá. Bom, o caderno do Aprender Sempre, vocês encontram lá no link da EFAP, não só o caderno do Aprender Sempre, como vocês encontram também outros cadernos, o São Paulo Faz Escola, o Currículo em Ação, né? Então, eles têm dois endereços, um para vocês encontrarem o caderno do ensino fundamental e o outro, vocês encontram o caderno do ensino médio. Mas eu quero apresentar os objetivos da nossa formação de hoje, desse nosso encontro, que gira em torno da organização, com foco, né, no planejamento das aulas, mas com foco na recuperação das habilidades. Então, eu vou ler os objetivos do nosso encontro, revisitar concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade, discutidos na formação da etapa. Apresentar habilidades essenciais à sequência de atividade 4, para em seguida analisar as atividades à luz do Aprender Sempre. E, por último, sugerir proposta metodológica com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento do ATPC da escola. Então, como vocês podem ver, professores, o foco de hoje é a recuperação das habilidades acerca desse contexto de letramento, mas tendo como foco a oralidade, que também foi apresentado para vocês na formação de etapa, tendo lá a inferência, né, dos objetos de conhecimento, mas vale lembrar que, além de potencializar as aprendizagens no âmbito da língua portuguesa, esse material ainda fortalece o trabalho com outros componentes curriculares, porque o nosso material ele é transversal, ou seja, ele atravessa outras áreas de conhecimento. Desse modo, então, a proposta para esse encontro é reconhecer as expectativas de aprendizagem a partir das habilidades que sustentam essa sequência de atividade, de modo que possamos pensar juntos, né, em estratégias metodológicas, organizando o planejamento das suas aulas, considerando o contexto escolar deste ano letivo de 2022, e por último, né, lá no fim dos meus slides, as minhas nóminas, a gente vai analisar, quer dizer, no meio, analisar os aspectos relacionados aos itinerários cognitivos para que essa aprendizagem seja realmente muito significativa, qual percurso cognitivo esse aluno deverá percorrer. E também, lá no finalzinho, eu vou apresentar para vocês uma sugestão de uma atividade, né, uma proposta, uma estratégia metodológica, para que vocês dêem continuidade no planejamento do ATPC de vocês, né, em continuidade, que é o desdobramento da pauta, mas é uma sugestão de uma proposta metodológica para trabalhar a oralidade. Então, a nossa agenda de hoje, ela está dividida em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês a concepção teórica, né, que é a parte sobre o letramento, oralidade, aquilo que foi discutido na formação da etapa. Já no segundo momento, a gente vai estudar a sequência de atividade 4, porém, dando a luz ao Aprender Sempre no aspecto da oralidade. E, por fim, nesse terceiro momento, aí eu apresento para vocês aquela proposta metodológica com foco na oralidade que vai ser discutida no planejamento do ATPC lá da nossa escola.
Bom, então, como vocês podem ver, nesse primeiro momento, eu vou apresentar uma síntese dessas concepções teóricas, né? Mas o nosso foco hoje, sempre lembrando que a intencionalidade é o letramento, mas o foco é a oralidade. Bom, então vamos lá. Eu vou começar por essa lâmina que chama o letramento e a oralidade. Então, aqui eu tenho uma síntese, né, do Marcuse, está na página 1519 do livro dele publicado em 2005, do ponto de vista da realidade humana. Então, ele coloca que, primeiro, deve estar vinculado à contemporaneidade, quando a gente vai trabalhar o letramento articulado à oralidade. Segundo, a língua e a linguagem. Qual que é a perspectiva interativa e iniciativo-discursiva? Terceiro tópico, práticas de letramento, que é a variação linguística que se constrói por meio de manifestações de uso dos falantes. Aí vem o quarto, a diferença entre a fala e a escrita. Deve considerar o quê? Os usos do cotidiano. E por último, né, quando ele desenvolve o letramento, ele entende essa função social de leitura e escrita, não equivale só à aquisição da escrita ou letramento, mas são as práticas sociais que desenvolvem, né? Não só dentro da escola, porém fora da escola também devem ser valorizados. Então, ele coloca que a oralidade escrita são práticas e usos da língua com características próprias e não opostas. Elas permitem construções textuais coesas e coerentes, abstrações, né, com os usos de linguagem formais, informais, enfim. Essa variedade linguística, né, que é tão dinâmica, é tão rica, é tão grande, né? Então, como vocês podem ver, para Marcuse, né, voltando aqui no slide, para Marcuse, o ponto de vista da realidade humana, ele vê que o homem é um ser que fala, e não é aquele que necessariamente escreve, né? Então, o que é oralidade? Quando falamos. Portanto, a oralidade, ela vai a superior à escrita, nem deriva da fala, pois a escrita não consegue reproduzir, né, muitos fenômenos orais, como a linguagem, por exemplo, a gestual, a prosódia, os movimentos do corpo e o olho, né, e os olhos. A escrita, ela possui elementos significativos próprios, que não estão inseridos na fala, mas eles estão inseridos aonde? Daquela diversidade. É o tamanho, é o tipo de letras, as cores, os formatos, os elementos que alteram como gestos, mímica e prosódia, graficamente representado. Então, em síntese, né, essa prática de letramento, que são as práticas e os usos sociais da língua, mas não necessariamente ele coloca que não são opostas, pois permite a construção de textos, que ele coloca, né, que são coesos e coerentes, pensamentos abstratos e o uso dessas linguagens formais e informais, que é o dialeto, né? Então, esse estudo da oralidade e letramento, ele não pode ser desvinculado, né, dentro dessa contemporaneidade, essas diferenças, essas semelhanças entre a fala e a escrita, eles não podem desconsiderar o seu uso no dia a dia. Então, o objeto de análise hoje, para nós, nessa formação, é a construção da língua e do texto sob a perspectiva, como eu vou dizer, interativa de práticas complementares e socioculturais. Então, a prática de letramento, ela tem como foco o uso, pois o que determina a variação linguística não são necessariamente as regras, né, da língua e nem a morfologia, mas sim o que? As manifestações desses usos que o falante faz no ato comunicativo, pode ser verbal, pode ser escrito. Então, o letramento, ele não é equivalente à aquisição da escrita. Existem letramentos sociais que surgem e desenvolvem à margem da escola, por exemplo, e não precisando, por isso, serem depreciados. Então, nesse próxima lâmina, ele coloca que a relação acerca da oralidade da escrita, então ele coloca assim, na alternativa A, as relações entre oralidades e escrita não são dicotômicas. Na B, oralidade e letramento são realizações enunciativas que exigem situações e produções específicas, que é relativas ao domínio da vida social. E o C, né, o letramento é uma prática social de poder social, ou seja, ela tem domínio discursivo nas práticas orais. Então, para Marcuse, essas reflexões acerca da relação entre a oralidade e a escrita,
Por que ele afirma que não há uma dicotomia real, né, entre oralidade e letramento, ou seja, do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e dos eventos, né, no quais ambas práticas se acham presentes. Já na B, ele coloca que é relativo ao domínio da vida social, ou seja, oralidade e letramento são relações enunciativas da mesma língua, porém em situações e condições de produção específicas e situadas que exigem mais do que uma simples habilidade linguística, mas um domínio da vida social. E por último, ele coloca que o letramento é uma prática social estreitamente relacionada a situações de poder social, né, porque ela é situada nos domínios discursivos, vamos pensar assim, e muitas vezes se acha fortemente imbricado ali, né, como ele coloca esse termo, nas práticas orais. Bom, o nosso currículo ele está ancorado na concepção de textos multissemióticos, a partir dessa variada de construções, né, possíveis, cuja voz dos estudantes deve ser respeitados como protagonistas, capazes de refletir acerca da língua, da linguagem, né, enfim. Então, como vocês estão vendo aqui, a aprendizagem e desenvolvimento ele deve acontecer em esferas sociais, esferas públicas, formais, comunicativas, cujo uso da língua pode ocorrer tanto na escrita quanto na oralidade, ou seja, os estudantes devem ser competentes na fluência das suas práticas. Então, como ele coloca aqui, esse meio de comunicação, essa aprendizagem, esse desenvolvimento, ele deve ocorrer nessas esferas sociais, ou seja, o aluno tem que entender a intencionalidade de cada gênero textual, ou seja, cada tipo de texto vai exigir um tipo de leitor, ou seja, qual a intencionalidade daquilo, onde aquilo vai vincular, e a mesma coisa ocorre na oralidade, quando ele faz essa análise do aspecto discursivo, da intencionalidade daquele gênero. Mas, para isso, a gente vai aprofundar um pouco mais agora, né? Vamos entender melhor sobre isso. Então, vamos lá. Nesse segundo momento, eu vou apresentar para vocês os objetos de conhecimento e habilidade essencial que está proposta aqui na sequência de atividade 4. Então, a gente vai fazer a análise de uma aula, né, que eu escolhi, que é a aula 4, do material do Aprender Sempre, mas tendo como base, né, esse contexto de letramento, mas o foco tendo como base a oralidade. Então, vamos ver se o nosso caderninho da sequência de atividade 4, ele vai trabalhar esse eixo, ele vai levar os estudantes a refletir sobre a oralidade? Então, vamos conhecer. Então, eu tenho aqui a sequência de atividade 4, né? Então, como eu falei para vocês, eu escolhi essa aula porque ela se conecta, né, com a habilidade essencial, porque ela trabalha a oralidade. Tanto na habilidade essencial, como nos objetivos que está proposto da aula. O título da aula é Argumentar para quê? E ali os alunos farão uma reflexão, tanto individual como em conjunto, né? Então, eu vou rever com vocês agora qual é a habilidade que está proposta, né, na sequência de atividade e quais são os objetivos da aula 4 para que contribui o fortalecimento da habilidade de suporte, fortalecendo o desenvolvimento da habilidade essencial. Depois, em seguida, eu vou apresentar para vocês também um panorama do conjunto de aulas, porque as aulas elas se articulam entre si, né? Contribuindo para esse desenvolvimento também da habilidade. E, por fim, nós vamos analisar toda essa aula 4, com foco aos aspectos relativos às diferenças, né, entre a oralidade e os textos escritos. Então, como eu falei para vocês, eu escolhi essa aula porque é a que melhor se conecta, né, com a habilidade essencial, que é aquilo que está relativo à oralidade, pelo uso dos recursos linguísticos, né, a gente vai, por meio disso, os estudantes serão capazes de identificar o diálogo, né, entre as ideias e os interesses que está existente ali em determinados textos, e depois a gente vai revendo cada etapa dessa conforme eu apresentei. Bom, então aqui eu tenho a habilidade essencial, que é resolver problemas de oralidade na produção do texto escrito, visando adequar o texto à intencionalidade comunicativa. Então,
professores, para que os nossos estudantes desenvolvam essa habilidade essencial que está proposta para essa sequência de atividade 4, temos que refletir que há em torno dela um conjunto de habilidades de suporte que se articulam entre si, que fortalecem para que os nossos estudantes desenvolvam a habilidade essencial. Então, assim, nessa construção sequencial das atividades propostas, nas 8 aulas, né, a gente percebe que elas se articulam porque elas aprofundam, né, os saberes necessários para que os estudantes possam se apropriar, mas de uma maneira interativa, nesse percurso formativo, nesse percurso cognitivo, os conhecimentos relativos à prática de leitura, à produção textual, ou seja, fazendo uma análise linguística, semiótica, focando para a oralidade. Então, assim, professores, esses objetos de conhecimentos, né, que eu vou apresentar daqui a pouco, eles vão apresentar vários textos literários para que esses estudantes eles façam leitura e análise, mas refletindo sobre os aspectos discursivos, para que eles consigam desenvolver essa competência e resolver os problemas da oralidade. Porque, futuramente, uma aula mais adiante, eles farão uma produção textual e eles terão que recorrer à competência de refletir se aquele texto que eles estão produzindo, se há uma intencionalidade comunicativa, ou seja, se atende àquele gênero que está sendo proposto, que vai ser apresentado aqui para eles durante a sequência das 8 aulas. Então, aqui eu tenho um panorama das aulas, né? Então, eu tenho aqui as 8 aulas propostas, aquilo que eu falei, as aulas se articulam entre si, como a gente viu, por que elas se articulam? Elas se fortalecem, elas se integram, para que o aluno consiga desenvolver a habilidade essencial e mais as habilidades de suporte, né, que ele deveria ter desenvolvido em anos anteriores, porque a habilidade de suporte ela vai servir para quê? Para fortalecer, né, esse momento do desenvolvimento da habilidade essencial. Então, o que vai ter como foco aqui? Hoje nós vamos focar, né, essa discussão e estratégias para trabalhar com a oralidade, utilizando o quê? Uma estratégia metodológica, onde os estudantes são colocados na posição ativa desse processo, ou seja, onde eles serão direcionados para leituras reflexivas, análise e pesquisas, até a aula 5. Então, o professor, nesse momento, ele faz o levantamento dos conhecimentos prévios, ele vai provocando esses estudantes, ele vai dando pistas, porém, ele não dá resposta, né? Então, até a aula 5, o foco é esse. É muita leitura, é muita análise, o professor está provocando o tempo todo, por meio dos levantamentos de conhecimentos prévios, esses alunos vão aguçando seus saberes, enfim. A partir da aula 6, eles vão precisar selecionar algumas ideias que o autor utilizou lá para sustentar o seu ponto de vista, né, porque eles fizeram análise de vários textos. Aí, na aula 7, eles serão provocados a elaborar uma produção textual e depois revisar o seu próprio texto, para ver se está atendendo as características do gênero, a intencionalidade comunicativa, e, por fim, né, na aula 8, serão questionados sobre esses aspectos discursivos. Então, como vocês podem ver, essas aulas se articulam para quê? Para fortalecer, para favorecer o desenvolvimento da habilidade essencial. Por quê? Qual que é o foco? O que está em jogo aqui? O aluno conceituar a intencionalidade comunicativa, mas por meio da prática da oralidade. Lembrando que a BNCC trabalha os 4 eixos, né? Que é a leitura, a oralidade, a análise do aspecto discursivo e a produção textual. E hoje o nosso foco é o eixo da oralidade. Porém, o aluno ele tem que ter a competência de entender a intencionalidade comunicativa, no meio de veiculação e a característica do gênero textual que está sendo proposto aqui. Então, para a gente trabalhar essa questão da oralidade, eu destaquei aqui para vocês a aula 4, que tem como título Argumentar para quê? Então, eu vou ler aqui para vocês os objetivos da aula. Então, primeiro, reconhecer o uso da norma padrão em termos de diferentes gêneros textuais. O segundo objetivo é identificar em textos de diferentes gêneros textuais as marcas da variação linguística. Então, vocês viram que é uma aula que vai contribuir para a reflexão das práticas sociais de escrita,
quanto à oralidade. Por quê? Essa aula ela vai direcionar os nossos estudantes a reconhecer o uso da norma padrão em diferentes gêneros textuais. E também eles serão provocados a identificar essas marcas da variação linguística. Então, a organização dessas aulas, né, ela contempla para atender os objetivos que está proposto aqui no nosso material. Então, vamos começar a análise da nossa aula 4? Então, eu começo com esse slide aqui. Argumentar para quê? Né? Então, é a hora da leitura. Olha lá, a hora da leitura. Leia a seguir um artigo de opinião de autoria de Alexandre Figueiredo, que é mestre e doutor, né, lá da USP, pós-doutorado pela USP também. É um desencontro entre dois gigantes da literatura brasileira, né? Enfim, ali tem toda uma apresentação sobre o autor, né? Então, aqui eu tenho aqui um fragmento, né, de um artigo de opinião. E o objetivo desta aula é que os estudantes, o objetivo desta aula é retomar e apresentar aos estudantes o gênero textual. Qual é o gênero textual que está sendo trabalhado aqui? O artigo de opinião. Por quê? Além de possibilitar uma discussão das características próprias do gênero, também vai abordar, por meio de questionamentos, essa variação linguística que está presente nesse texto aqui. Portanto, essa aula, ela vai contar com 3 momentos específicos, para que se torne essa atividade numa situação de aprendizagem. Primeiro, leitura coletiva dos textos. Segundo, a resolução das atividades. E terceiro, a socialização daquilo que foi discutido, daqueles agrupamentos, onde circularam as informações, tudo a favor desse contexto aí de aprendizagem. Então, como vocês podem ver, a proposta desta aula 4, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, professores, se vocês analisarem comigo, ela conecta para o desenvolvimento do eixo da oralidade. No momento em que o próprio artigo de opinião vai apresentar o quê? Diálogos inseridos no texto, ou seja, o estudante, quando ele estiver lendo, ele terá a impressão que o autor está dialogando com ele enquanto leitor. Também há, durante a leitura, possibilidades de você, enquanto professor, na postura de mediador, provocar esses estudantes para que eles observem sobre o assunto, qual é a temática que está sendo discutida ali no artigo de opinião, se está relacionada à notícia, a um fato atual, que veículo de comunicação esse tipo de texto foi publicado, como que é o autor desse texto, bem quais as informações dadas das atividades sobre esse autor, qual seria o público-alvo, por exemplo, desse artigo de opinião, será que você conseguiu identificar o ponto de vista do autor? Ou seja, qual é a tese que está sendo defendida por ele e qual a argumentação que ele está utilizando para defender o seu ponto de vista. Então, está vendo, professor, como você tem várias questões aí, vários questionamentos que você pode levantar como problematização para que você provoque o aluno à reflexão, você vai dando pistas, mas você não vai dando resposta? Está vendo como ele é riquíssimo nisso? Bom, então, continuando aqui a nossa aula 4. Depois, vai trabalhar a exploração do gênero. Então, aqui o exercício é assim. Sabemos que o gênero textual é definido por sua finalidade comunicativa. Entre tantos outros gêneros argumentativos, o artigo de opinião é o que mais circula na esfera jornalística, na atualidade, com a intenção de expressar um ponto de vista sobre determinado assunto. Assim, considerando a especificidade do gênero, respondo as questões a seguir. Então, tem 2 questões problematizadoras aqui, né, que o professor vai ter que direcionar. Então, a questão A, qual o assunto apresentado no texto? O assunto está relacionado à notícia ou ao fato? Né? E depois, que veículo esse texto foi publicado? Considerando, né, o veículo, a circulação do artigo e o tema abordado, o que podemos inferir que o autor escreveu, né? Então, após a leitura desse desencontro de 2 gigantes da leitura brasileira, o objetivo da aula, o que é? Está bem explícito aí, né? Apresentar o gênero textual, que gênero que é? O artigo de opinião, que além de focar o olhar dos nossos estudantes para as características próprias desse tipo de texto,
também vai direcionar o olhar deles para análise e reflexão sobre essa variação linguística que está presente no texto. Então, nessa comanda para essa aula, leitura, eles têm as 3 comandas, né? Que é ler o texto, depois responder essas perguntas, e em seguida eles farão o quê? Uma socialização das respostas para que todos conheçam essa obra que foi pesquisada, né? Vamos pensar assim. E depois, na terceira comanda, há questionamentos também, né? Que é essa atividade 2 aqui, que é a letra A e a letra B. Então, para essas questões da letra A e letra B, os estudantes, eles deverão ser o quê? Provocados por vocês, professores, enquanto mediadores, para que eles reflitam essas questões e para que eles respondam essas questões, né? Que estão aí relacionadas. Então, tipo assim, nessa alternativa A, qual o assunto apresentado no texto? O assunto está relacionado com alguma notícia ou fato atual? Aqui, espero que eles entendam o quê, né? Que esse texto ele faz uma referência aos 75 anos de publicação da produção literária do autor Sagarana, né? Quem que é esse autor? Guimarães Rosa, que foi consagrado na nossa literatura brasileira, né? Se destacou lá no século XX. Já na questão B, né, em que veículo o texto foi publicado, qual foi o tema abordado, né, o que a gente pode compreender. O que eles deverão compreender aqui nesse momento? Que o texto foi publicado em um jornal e eles têm que inferir que se trata de uma pessoa que tem conhecimento sobre o assunto, né? Isso já bastaria para contribuir nesse desenvolvimento das habilidades aí. Aí depois vem a pergunta, quem é o autor do texto? Além do nome, há mais informações sobre ele? Depois vem a D. A que público esse artigo se dirige? Com que finalidade esse assunto é abordado? Aí vem a E. Considerando que se trata de textos argumentativos, que ideia ou tese o autor parece defender? E por último, né, e quais os argumentos, né, que é o principal. E por último, observando a linguagem utilizada pelo autor, como podemos caracterizá-la? Então, como vocês podem ver, nessa alternativa C, quem é o autor do texto? O que eles vão ter que falar? Que é o Guimarães? Não, é o Alexandre Figueiredo, que é o mestre e doutor pela Prolan, né, que é da USP, e pós-doutorando também, né, da universidade, também da própria USP. Já na questão D, a que público esse artigo se dirige, qual a sua finalidade? O que eles vão falar? Possíveis leitores de jornal, né, que é o público a que se dirige, que gostam de ler literaturas, ou leitores, né, que apreciam a obra de Guimarães Rosa. Qual que é a finalidade, que é perguntado ali do assunto abordado? O que os alunos deverão conceituar? A finalidade é convencer os leitores sobre a grandiosidade da obra e a genialidade do nosso autor, que é o Guimarães Rosa. E aí, na questão E, na alternativa E, considerando que se trata de textos argumentativos, que ideia, tese, eu não sei, que o autor parece defender, e quais argumentos, né, que ele mostra para defender ali, né? Então, aqui agora, o que eles vão ter que responder aqui na E? Eles têm que entender que o autor defende a ideia de que Guimarães Rosa, né, é um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira e que o argumento usado pelo autor na defesa da sua tese é de que um dos pontos de autoria desse escritor é um dos textos mais belos, inspiradores, desconcertantes, que ele já leu, né? Outro argumento usado também pelo articulista é o de que nunca de cansar de ler outra obra do autor, né? Já que é considerado um clássico. E, além disso, o autor também argumenta sobre a capacidade poética do escritor Guimarães Rosa, ao perceber o que passa despercebido por muitos, entre outros argumentos, que é essa variação linguística. E, por fim, observando essa linguagem, né, utilizada pelo autor, vai servir para quê? A linguagem que ele utiliza é a norma padrão, escrita em primeira pessoa, né? Dialoga com trechos da obra do autor citado e apresenta certa, às vezes até informalidades, ao parecer que está dialogando com o nosso leitor, né? Que no caso ali, o leitor passa a ser os amantes de jornais e dentro da sala de aula os nossos estudantes. Bom, continuando ainda a aula 4, ele coloca assim, né? Vimos em aulas anteriores que a fala e a escrita são modalidades específicas e distintas da língua, e que, em vista de suas funcionalidades, apresentam variações específicas,
também vimos que um texto escrito pode apresentar variações próprias da fala. Né? Então, essa atividade, gente, depois vem as questões, né? Ele coloca assim, essa ocorrência na escrita é denominada marcas da oralidade, para o aluno compreender, né, o que é oralidade, que tanto pode aparecer como um recurso linguístico, como também pode configurar uma inadequação a depender do gênero e o grau dessa formalidade do texto, né? E aí eles têm que responder de novo essas duas questões. No artigo, marcas da oralidade? Se sim, quais são? Né? E depois, podemos dizer que as marcas de oralidade presentes no texto configura como inadequação da linguagem? E olha o desafio aqui, ele ainda tem que justificar. Então, gente, essa atividade ela é fundamental, porque ela vai levar à discussão das diferenças, né, entre a fala e a escrita, e os estudantes deverão ser capazes de perceber que ambas modalidades são específicas e distintas da língua em que suas funcionalidades apresentam variações específicas. Também deverão ser capazes de compreender que um texto escrito ele pode apresentar variações próprias da fala, ou que pode ser intencional, ou mesmo em algum caso, em outros não. Então, essa ocorrência na escrita ela é denominada de marcas da oralidade. Então, é interessante que o professor foque nisso, e que tanto pode aparecer como um recurso linguístico, como também pode configurar como uma inadequação ao depender do gênero e do grau da formalidade do texto. Então, para isso, para que eles respondam essas atividades, eles deverão ser provocados a essa reflexão, conforme o professor vai criando perguntas problematizadoras, propostas, né, além dessas que estão aqui na atividade. Então, por exemplo, na atividade A, né, que tem essa pergunta, então, os estudantes deverão se atentar para responder, a analisar as expressões utilizadas. Por exemplo, tem lá, soprou-me, olhe lá, né, comumente usadas na oralidade, representa o quê? A transcrição da fala. Então, eles deverão inferir que ela significa me falou e leia, né, para confirmar, respectivamente. E para ajustar essas expressões à norma padrão da língua, é necessário escrever soprou-me, olhe lá, né? E assim, esse tipo de atividade vai direcionar o olhar do estudante para a reflexão. Por quê? O professor deverá utilizar de perguntas norteadoras, né, conforme eu falei, para que eles tenham como desafio problemas para resolver, para que eles consigam relacionar o gênero e sua intencionalidade comunicativa. Já na questão B, né, podemos dizer que as marcas da oralidade presentes no texto, né, configuram-se como a inadequação da linguagem. Agora os estudantes serão provocados a pensar e justificar que o autor do texto tenta manter um diálogo até certa informalidade com o leitor. Porém, o que configura as marcas da oralidade são os recursos linguísticos, eles vão ter que inferir isso, que utiliza para mostrar, né, a intencionalidade comunicativa e não como um desvio da norma padrão da nossa língua portuguesa. Então, sistematizando essa aula 4, então, eu coloquei aqui vários post-its, né, que seria interessante seguir a sequência do que está proposto lá no caderno. Então, primeiro, o professor ele organiza a turma em círculo e retoma o gênero textual, que é o artigo de opinião. Segundo, o professor ele abre uma discussão sobre as características e variações linguísticas que estão presentes ali no texto. Depois, os estudantes eles têm que fazer o quê? Realizar uma leitura coletiva e responder às atividades propostas. E aí, lá no 4, o professor e os estudantes, em círculo ainda, eles socializam, né, as respostas. Depois, os estudantes eles têm que explorar esses movimentos argumentativos utilizados pelo autor. Depois ainda, eles discutem sobre os diferentes usos de linguagem, que é aquele momento que eles fazem apreciação e reflexão da oral para a escrita. E aí, o 7º, eles realizam anotações acerca do que aprender ou não, e por último, ele faz a mediação e esclarece a dúvida dos estudantes. Então, como vocês podem ver, para desenvolver essa habilidade é necessário que os estudantes vivenciem uma série de atividades que envolvam diversos processos cognitivos, portanto, para resolver problemas de oralidade na produção de texto escrito, visando adequar, né, que eu tenho falado o tempo todo aqui na apresentação, qual a intencionalidade comunicativa. Para isso, gente, é necessário vivenciar atividades que conduzam à concretização dessa habilidade. Então, o professor deverá registrar e refletir
quais as dificuldades, né, durante a realização das atividades que os estudantes irão apresentar, para que ele replaneje as suas intervenções, para que tenha êxito, né, nas situações de aprendizagem, para construir o planejamento da aula. O professor precisa refletir sobre a sua própria prática, focando o seu olhar para os princípios norteadores, né, e compreender o que fundamenta uma boa situação de aprendizagem. Ou seja, aquilo que a gente já sabe, né? Os estudantes precisam pôr em jogo tudo aquilo que eles sabem, sobre aquele conteúdo que o professor está propondo a ensinar. Eles têm que ter problemas para resolver e decisões a tomar em função daquilo que foi apresentado, né? Então, continuando, agora chegamos ao nosso terceiro momento da pauta, onde eu irei sugerir para vocês uma proposta metodológica com foco na oralidade, para que vocês reflitam e discutam entre seus pares, né, no momento lá de planejamento das suas aulas no APPC da escola. Então, vamos lá. Alguns procedimentos metodológicos, né, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que irão auxiliá-los, né, no momento do planejamento das suas aulas, potencializando, né, o trabalho colaborativo. Eu sugiro que vocês trabalhem como metodologia o debate regrado, né? E eu apresento aqui, como exemplo, a obra A Morte e Vida Severina. Por quê, gente? O objetivo, como vimos, é provocar os estudantes a compreender a construção da subjetividade. Em que tipo de texto? Qualquer texto? Não, os textos literários. Por meio da pesquisa, da socialização, porque isso vai fortalecer o trabalho colaborativo em outras áreas de conhecimento, para situações reflexivas. Por exemplo, você pode recorrer à área de ciências humanas. O professor de sociologia, filosofia, história pode contribuir em relação ao contexto histórico, o contexto social, econômico da época, que vai refletir na escrita do autor. Né? Como você também pode recorrer a outro componente curricular da sua área mesmo de linguagens, que é o professor de arte, que ele pode trabalhar escultura, pintura, arquitetura, como que era daquela época. Ou seja, o aluno ele tem que conceituar que a escrita, quer dizer, que o contexto histórico, né, o contexto histórico-cultural, ele reflete na arte, tanto na arquitetura, na pintura, sei lá, na escultura, como na própria escrita. Então, aqui eu coloco como sugestão de vocês apresentarem a obra Morte e Vida Severina. Depois, professores, vocês poderiam indicar esses links, né, do filme, tem uma animação também sobre essa obra, muito dinâmica, para diversificar um pouco a prática, né? E aí você poderia fazer o quê? O levantamento dos conhecimentos prévios sobre a obra, e o autor, né, que é o João Cabral de Melo Neto. Em seguida, o que a gente poderia fazer? Discutir essa temática, né, que, conforme eu coloquei, ela tem cunho social e cultural, que está presente na obra, dividir o tema em grupos para pesquisa, né, tendo como foco, de novo, né, esse cunho social e cultural. Depois os alunos socializam a pesquisa, organizam as ideias, e aí sim promove a organização do debate regrado, porque ele já vai ter competência para adequar a linguagem, vai pensar nas estratégias que ele irá utilizar para convencer o leitor do seu ponto de vista. E aí, por fim, realiza o dia do debate e depois ele avalia esse processo de construção. Né? Então, como eu falei, é uma proposta, uma sugestão, né, conduzindo aqui um debate regrado. Então, é muito interessante eles discutir a temática, você pode até sugerir essa temática, ou não há necessidade também, ou de autonomia para que eles escolham essa temática, né, tranquilo. Dividir o tema também em grupos para pesquisa, já que você quer apresentar vários temas sobre o mesmo tema, né, mas sempre direcionado para essa parte social e cultural. Aí eles podem estar socializando essa pesquisa, né, enfim, apresentando as fontes, o que eles compreenderam, pode ser um seminário, sei lá, alguma forma assim. Depois eles terão o quê? Que organizar as ideias, né, daquilo que eles vão debater. E aí, outra competência também que eles vão ter que desenvolver, como promover a organização desse debate, né, e adequando a linguagem, pensando nas estratégias que eles terão que utilizar para convencer o leitor, né, que é o produto final. E aí,
Tá aí, eles realizam esse momento esperado, né? E depois é interessante que eles façam uma autoavaliação, né, sobre esse processo de construção que ele não sabia e agora sim. Então, aqui eu fiz uma síntese, né, sistematizei, que é escolher um tema, organizar as ideias, adequar a linguagem e analisar as estratégias. Então, assim, a oralidade, professores, ela passa a ser um eixo, né, ela passa a ser um eixo norteador do letramento, uma suma importância, né, e ela está inserida lá na Base Nacional Curricular Comum, que é a nossa BNCC. Né? Então, o que eles têm que entender? Que não se trata de ensinar a falar, né? Que é o que está lá, trata de identificar a imensa riqueza que é a variedade desse uso da língua. Então, nessa perspectiva, professores, a função da escola não é ensinar o aluno a falar por intermédio do estudo, né, com uma oralidade, visto que todo indivíduo já possui a sua fala materna, né, que está internalizada ali quando ele já nasce, né, quando ele começa a dar os primeiros passinhos. Mas possibilita o aluno reconhecer os usos orais nas diversas situações comunicativas. Essa é a proposta do nosso currículo, é a proposta da BNCC. Ou seja, para que ele seja capaz de entregar esses gêneros textuais, orais, de acordo com a realização do contexto da fala, da mais formal até a informal. Então, como vocês podem ver, né, então, eu gostaria que vocês refletissem essa formação de hoje, de que maneira essas sugestões aqui apresentadas, né, durante a nossa apresentação aqui, poderá ser instrumentos de orientação para que vocês possam elaborar um planejamento das suas aulas. Então, que essa reflexão que fizemos em etapa possa contribuir, professor, no seu planejamento de aula. Então, eu gostaria que vocês reunissem agora, né, no próximo ATPC de vocês, que é o tratamento de pauta, com a sua turma, com seus pares, para vocês discutirem essas sugestões apresentadas aqui na formação, para que vocês reflitam, né, de que maneira esses conceitos relativos a letramento e oralidade pode contribuir para o planejamento da sua aula, lá sobre a sequência de atividade 4. E na segunda etapa, né, seria interessante você selecionar todas as aulas ou algumas aulas que atendam às habilidades necessárias, igual eu fiz aqui com a aula 4, para serem retomadas com os nossos estudantes. Analisando também a possibilidade, né, como sugestão, o uso da metodologia ativa, por exemplo, trabalha lá a rotação por estações para os anos, né, para os anos lá do ensino médio, enfim, articulando esses processos de leitura e escrita, mas de uma maneira interativa, enxergando os estudantes como protagonistas desse centro do processo e da construção da sua própria aprendizagem. E, por fim, nessa terceira etapa, vocês elaboram esse plano de aula, articulado, né, voltado para a intencionalidade de desenvolvimento da habilidade essencial e os seus respectivos objetos de conhecimento, onde vai fortalecer a compreensão e a transversalidade da leitura, sempre promovendo a interação e integração dos estudantes e vocês também, enquanto professores. Então, revisitamos aqui as nossas concepções teóricas, apresentamos a habilidade essencial, né, para em seguida a gente fez análise das atividades e, por último, eu sugeri para vocês uma proposta metodológica com um enfoque, né, na prática social de leitura escrita. Então, aqui eu tenho as referências do que foi pesquisado para o nosso encontro de hoje, e eu gostaria, né, de estar me despedindo de vocês, lembrando que essa formação e os slides estarão disponíveis no nosso repositório do canal do Centro de Mídias, e eu agradeço a presença de todos, que tenhamos um resto de semana abençoada, e... deixa eu só descompartilhar minha tela aqui, que eu acabei esquecendo. Então, como eu estava falando, todo o nosso material, todo esse PPT que foi apresentado, a nossa formação, vocês terão acesso, né, pelo YouTube, lá no repositório do Centro de Mídias, todo esse material vai estar disponível. E eu quero agradecer a presença de todos, para que tenha um resto de semana abençoada, e a gente se veremos na próxima formação, né, se Deus permitir, logicamente. E até a próxima, professores. Até mais. Tchau, tchau.